Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, irmãos, agora em Tito, capítulo de número 2. Nós iremos ler todo o capítulo. Tito, capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Até aqui, meus irmãos, que o Pai Celestial nos conduza na meditação da sua palavra. Eu poderia começar a nossa meditação de hoje falando aos irmãos a respeito de muitas pessoas que vieram à minha mente enquanto meditava nesse texto durante a semana. Mas eu queria contar apenas sobre dois irmãos, já de há algum tempo, e um desses irmãos, já idoso, agora de pouco mais de 80 anos, uma ocasião, estava me falando a respeito dele, e disse assim para mim, olha, e os irmãos me permitam citar o nome dele, olha, o irmão Francisco, para mim, é um grande exemplo. A maneira como ele ama a esposa dele, a maneira como ele cuida dela. E aquele irmão me disse, eu quero ser um marido igual a ele. E de fato esse irmão, um presbítero de uma igreja na qual eu trabalhei, esse irmão, ele não somente é uma pessoa que demonstra muito amor para com a esposa, mas para com os filhos também, para com os irmãos da igreja, para com os seus pastores. Quando eu ia à casa desse irmão, eu me sentia como eu estivesse quase que no céu mesmo, porque a maneira como esse irmão me tratava e me trata até hoje
É uma maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo. Agora eu quero falar também de uma outra pessoa, uma irmã. O nome dela é Isaide, de vez em quando ela assiste a gente na internet, nos nossos cultos. Essa irmã também tem mais ou menos uns 75 anos de idade, né, Tequinha? E nós nos reencontramos a semana passada, depois de muitos anos nós nos reencontramos, e ela dizendo assim para mim: pastor, quero tanto ir lá na tua casa, na tua igreja, né? E eu disse para ela: vamos fazer o seguinte, domingo que vem eu venho te buscar, porque ela não tem carro, eu venho te buscar, você vai participar com a gente lá, depois eu levo de volta, né? E ela disse assim: olha, sabe o que é, pastor? Eu gostaria muito, mas é que eu tenho que levar as minhas crianças para casa depois da escola dominical. E essa irmã, ela é mãe do pastor Cleitinho, a Isaide. E ela não tem mais filhos, crianças não. Os filhos dela já cresceram, casaram. Acontece que ela tem muita criança na vizinhança. E todos os domingos ela pega aquele monte de criança e leva para a igreja. E quando ela me falou, então, eu tenho que levar minhas crianças para casa, era disso que ela estava falando, né? E desde que a gente conhece ela, é desse jeito, já faz uns 30 anos, que a Isaide se preocupa constantemente em estar levando as crianças da vizinhança para a igreja. Eu estou falando desses dois irmãos, porque quando eu penso neles, eu penso, assim como muitos outros irmãos, eu penso a maravilha do testemunho dessas pessoas. E é a respeito de testemunho que o apóstolo Paulo está falando para nós aqui nesse texto. Os irmãos se lembram que no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo está conversando através dessa carta com seu discípulo seu discípulo Tito. E Paulo havia pregado o evangelho na ilha de Creta, várias igrejas haviam surgido e Paulo não podia continuar ali, mas ele encarregou seu filho na fé, Tito, de continuar o trabalho naquele lugar. E Paulo, ele tinha uma grande preocupação ao deixar as ilhas de Creta, ou as cidades de Creta, porque ele entendia qual era a situação dos habitantes, de modo geral, daquelas cidades, a situação tanto moral quanto espiritual. Ele percebia, e ele fala aqui, a gente viu no capítulo 1, que os cretenses eram pessoas que eram caracterizados por uma vida desonesta, mentirosa, eram preguiçosos, eram caluniadores, difamadores, e tanto que naquele mundo antigo, quando alguém queria dizer que outra pessoa era uma pessoa que não gostava de trabalhar, ou uma pessoa que era governada pela embriaguez, muitas vezes a palavra que era usada era a palavra cretense. Sabe quando alguém quer ofender alguém? Então era chamar de cretense estava ofendendo alguém, mesmo no mundo grego. Mas Paulo então percebeu que muitas pessoas que haviam recebido o Evangelho, agora não estavam entendendo direito o que era viver o Evangelho. Inclusive pessoas que estavam na igreja. Então Paulo ele começa essa carta dizendo assim: Tito, eu deixei você em Creta para que você coloque em ordem as coisas que ainda faltam, e uma das coisas que você precisa fazer é estabelecer líderes na igreja que vão ser um exemplo de vida cristã para os outros, porque existem muitas pessoas que, na verdade, embora pretendam ser líderes, não têm condição espiritual para isso. A palavra que ele usa é pauradores frívolos, né? Muitos enganadores, e é preciso fazê-los calar para que eles não ensinem na igreja aquilo que não devem ensinar. E depois disso, então, Paulo, aqui nesse versículo, no texto que nós começamos a ler, ele começa dizendo assim para Tito: olha, em contraste com aquilo que muitos são, tu, porém, não pode ser um falso mestre. Tu precisas falar
aquilo que é a sã doutrina. E ele passa então a explicar a Tito o que significa a sã doutrina. Ele passa a dizer para os homens mais idosos como é que eles devem viver, as mulheres idosas e, consequentemente, também as mulheres mais jovens, a maneira como elas deveriam viver, os jovens, os moços da igreja, como deveriam viver, e numa família mais ampla, até os servos da família, crentes, como é que eles deveriam viver também. E o propósito, então, de Paulo, ao falar a respeito disto, como é que deveria ser a vida dos crentes, ele estabelece um contraste enorme com aquilo que era a vida das cidades de Creta, com o mundo lá fora. Paulo diz para Tito, fala o que convém à sã doutrina, explica o que convém à sã doutrina, e ele tem dois grandes objetivos aqui. Um é que a palavra de Deus não fosse difamada por causa dos crentes. E segundo, é que a palavra de Deus fosse glorificada através da vida dos crentes. Então eu gostaria de meditar nessa noite com vocês a respeito disto. Qual é o contraste que precisa haver entre aquele que não conhece Jesus e aquele que conhece? Eu acho que uma das melhores ilustrações que eu já vi disso, que eu já ouvi a respeito disso, eu ouvi de um pastor uns anos atrás que ele fez a seguinte comparação. Ele disse mais ou menos assim: vamos supor que você entre numa joalheria para comprar um belo colar de brilhantes para sua esposa. Imagine isso, Éricles, que você entre, apenas imagine, né, que você entre numa joalheria para comprar um belo colar para a Elisângela, não é? E quando você chega lá para o joalheiro e você diz, olha, eu estou querendo isso, ele vai apresentar para você, e o que ele vai fazer quando ele mostra aquele colar? Ele vai colocar, via de regra, num fundo, num tecido embaixo, um tecido escuro, um tecido azul escuro ou preto. Por quê? Não só por uma questão de tradição nas joalherias, mas é porque quando você coloca uma joia brilhante em cima de um fundo escuro, essa escuridão vai ressaltar o brilho da joia. Você verá melhor como é bonita aquela joia. E é mais ou menos isso, ou melhor, é bem por aí que o apóstolo Paulo está querendo conduzir aqui o seu discípulo Tito. Ele diz assim, olha, a vida do crente tem que ser uma vida tão bonita que ela faça um contraste, que as pessoas percebam como é diferente viver em Cristo Jesus. Pois bem, meus irmãos, então, nós, seguindo aqui as orientações do apóstolo Paulo, vamos falar sobre o que e como nós devemos viver em contraste com o mundo. Segundo, com que propósito? E em terceiro lugar, por que nós podemos viver diferente do mundo? Primeira coisa, nos versículos 1 a 10, o apóstolo Paulo ensina o que deve ser ensinado para as várias classes de pessoas na igreja. E ele começa no versículo 2, falando a respeito dos homens idosos. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. O que significa ser temperante? Temperante é uma pessoa moderada, é uma pessoa que não é exagerada em nenhum aspecto da sua vida, é uma pessoa equilibrada, que tem domínio de si. Ou, para usar as frases que o apóstolo Paulo usa aqui também, é alguém que não se deixa dominar pela bebida alcoólica, porque os irmãos sabem que no mundo antigo, eu estou dizendo no mundo antigo, hoje também, não é? Tem tanta gente que se deixa governar por bebidas alcoólicas, por vícios, e Paulo diz que o homem crente não deve ser assim, não pode ser assim. Não pode ser levado, se ele é uma pessoa temperante, não pode ser levado pelo seu próprio temperamento,
que às vezes é um temperamento intempestivo, inconsequente, que vai falando as coisas sem pensar no que está falando, ou então também não pode ser uma pessoa governada por um temperamento melancólico, que faz ele se sentir triste e então não ter ânimo para trabalhar, para servir ao Senhor, para cuidar da família. Os homens mais velhos têm que ser homens moderados, para que sejam dignos de respeito. Não podem ser pessoas, se me permitem usar essa expressão, Maria vai com as outras, né? Que às vezes estão lá em cima, no pico da euforia, às vezes estão lá embaixo, na mais profunda depressão. Pessoas inconstantes, mas precisam ser pessoas, ele continua dizendo, ajuizadas, sadias na fé, pessoas que não se deixam levar por novidades doutrinárias que vão acontecendo neste mundo, e ele acrescenta que sejam sadios no amor, pessoas que sejam constantes na vida, pessoas constantes na comunhão com Deus, na família, pessoas constantes no trabalho, constantes na igreja, e não pessoas cheias de altos e baixos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, os homens mais velhos precisam ser maduros, precisam ser pessoas responsáveis, não podem ser governadas pelas paixões que governam aqueles que não conhecem a Cristo. Depois, no versículo 2, começando no versículo de número 3, melhor dizendo, e indo até o versículo de número 5, o apóstolo Paulo fala como é que devem ser as mulheres, e ele começa se referindo às mulheres idosas. No versículo 3 ele diz assim, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, isto é, da mesma forma como os homens idosos, as mulheres idosas devem ser sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Essa expressão aqui, sérias no seu proceder, a palavra que é usada lá no texto grego quer dizer respeitável, decente, reverente, piedosa, que não sejam respondonas. E aqui ele está mais uma vez fazendo um contraste com aquelas mulheres de Creta que não conheciam a Deus. Ele não está dizendo aqui, meus irmãos, que tanto homens mais idosos quanto mulheres idosas devem ser pessoas carrancudas, tristes. Ao contrário, o fruto do Espírito é alegria, não é? Só que é uma alegria respeitável, é uma alegria de alguém que tem consciência do seu valor, de que anda na presença de Deus, de uma pessoa que se porta de modo educado. Eu achei muito interessante, né? Assim, essa expressão, não sejam respondonas, porque existem mulheres que são respondonas, que são desrespeitosas para com os maridos, mulheres que são desrespeitosas em qualquer tipo de ambiente. E ele diz, olha, mulher crente não pode ser desse jeito. Não caluniadoras, ele também acrescenta, isto é, não sejam pessoas que falam maldosamente a respeito de outros, mas que, ao contrário, sejam mestras do bem. E aqui tem o sentido de que a mulher deve viver de tal modo que, quando as pessoas olham para ela, aprendem com ela a viver como pessoas que devem ser imitadas. E qual o propósito de serem mestras do bem? No versículo 4 e no versículo 5, ele diz assim, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Naquele tempo, o tempo em que Paulo escreveu esta carta, era costume das mulheres casarem ou serem casadas naquela fase que hoje a gente chamaria de adolescência. 14, 15 anos as mulheres já estavam sendo dadas em casamento, não é? E então tem sentido, quando Paulo aqui pensa nas mulheres mais jovens, eles já pensam também como jovens recém-casadas. E ele diz que as mulheres mais velhas,
sendo mulheres virtuosas, mulheres respeitáveis, elas devem ensinar as mais jovens. E ensinar o quê? A que elas aprendam a amar seus maridos, o seu marido e seus filhos. Vocês sabem, meus irmãos, que o amor, em grande medida, é algo que faz parte do ser humano pela sua própria natureza. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E Deus é, Marineide, Deus é amor, não é? Então, amar é algo que nós podemos dizer assim, em grande medida, é algo inato em nós. Nós amamos naturalmente. Então, mesmo as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, elas têm uma grande medida de amor em seus corações. Existe aquilo que o apóstolo Paulo chama de afeição natural, que nós temos uns pelos outros, como familiares, como amigos também. Mas, ao mesmo tempo, ainda que o amor seja algo natural ao ser humano, por causa do pecado, o amor se tornou uma coisa deturpada. E então, embora a gente saiba, ou melhor, embora a gente ame, a gente não ama direito. Nós não amamos com perfeição. Nós não amamos da mesma maneira como Deus quer que nós amemos. Então, por isso, o apóstolo Paulo diz, as mulheres mais idosas devem ensinar as mulheres mais jovens, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o seu marido e os seus filhos. Para mim, meus irmãos, isso é uma das maiores revelações quando se trata de amar. E amar é o grande mandamento que tem na palavra de Deus. Por que isto? Porque o amor não é uma coisa que você diz assim, olha, amo ou não amo. Amor é uma coisa que a gente pode aprender. Me lembro de muitos anos atrás, uma jovem chegou a mim e disse, pastor, não, eu não era pastor, eu era seminarista ainda. Ela falou assim para mim, olha, eu queria um conselho seu, eu não amo meu marido. O que eu posso fazer? Ah, mas a palavra de Deus tem solução para isso também, não tem? Se a mulher não sabe amar o marido, o que a Bíblia diz? Aprende a amar. Ela tem a capacidade de aprender, ela tem a capacidade de crescer espiritualmente. Se não fosse assim, Deus não nos daria o mandamento de amar. Amar não é simplesmente uma coisa que a gente sente ou não, é uma coisa que a gente aprende, que a gente cultiva. Então imagine você, por exemplo, na época em que o Novo Testamento foi escrito, em que muitas mulheres não escolhiam com quem elas iriam casar. Elas eram escolhidas pela família, a família que determinava o casamento. Mas isso não fazia com que as pessoas se separarem fosse uma coisa natural. O amor é uma coisa que precisa ser aprendida. Então Paulo diz, olha, as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais jovens, para que sejam boas donas de casa, porque isso é amar o marido, é cuidar bem da família, é cuidar bem dos filhos. Ensine as mulheres mais jovens a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, para que sujeitas ao marido. Hoje em dia, se a gente prega que a mulher deve ser submissa ao marido, é perigoso até ser preso, em certas circunstâncias. Parece que estamos dizendo algo que é profundamente ofensivo, mas o Espírito Santo diz aqui, a mulher, para amar o marido, ela precisa ser uma mulher submissa a ele, não como uma escrava, mas como alguém que ama. Então Paulo diz, olha, é assim que devem ser as mulheres mais velhas e as mulheres mais jovens. E quanto aos moços, o apóstolo Paulo, no versículo de número 6, ele diz assim, quanto aos moços, de igual modo. Veja, ele falou, as mulheres semelhantemente. Agora ele diz, os moços, de igual modo. Quer dizer, o padrão lá do começo, para os homens mais idosos, é o mesmo para os moços agora também. Exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Essa palavra criterioso, que aparece aqui no versículo de número 6, é a mesma que é usada no versículo 2 para os homens idosos, e depois no versículo 5
para as mulheres jovens, que nesses outros 2 versículos é traduzido como sensato. Ser criterioso é ser uma pessoa sensata. E o que é ser sensato? Ajuizado. É ser alguém que não se deixa levar, ou que não faça as coisas movido por paixões ou impulsos. Deu na telha na hora, então fez. Não, é uma pessoa que avalia, que examina tudo com critério, que não se deixa levar pelos outros, mas que tenham pensamentos, padrões de pensamento e vida sábios, vida segundo a palavra de Deus. Depois de falar a respeito dos moços, que eles devem ser da mesma forma como os homens mais velhos, Paulo diz nos versículos 7 e 8 que Tito, ele próprio, Tito, deveria ser um modelo para os moços. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Você consegue imaginar se o apóstolo Paulo, por exemplo, ouvisse alguns ensinadores da Bíblia nos dias de hoje, que falam tanto palavrão, que usam tantas palavras chulas, que contam piadas que nem fora do púlpito deveriam imaginar? Será que o apóstolo Paulo diria, eis aí um modelo que deve ser seguido? Mas Paulo diz para Tito, seja um padrão. Então, não seja uma pessoa que use de linguagem torpe, porque ele diz no versículo 8, linguagem sadia e irrepreensível. Com que propósito? Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. Primeiro, as mulheres mais jovens devem ser mulheres que amam seus maridos para que a palavra não seja difamada. Agora, os jovens devem ser criteriosos para que o adversário não tenha nada que dizer contra os crentes. Depois de falar a respeito dos mais velhos, mulheres e homens, e dos mais jovens, mulheres e homens, então Paulo fala a respeito dos servos. Naquela época era muito comum as famílias terem os servos que moravam na própria residência. Então aqui ele está falando da família mais ampla, mas que hoje em dia nós podemos entender como os empregados, aqueles que trabalham para outras pessoas. E ele diz assim, no versículo 9, nos versículos 9 e 10, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Os irmãos perceberam? Assim, o que Paulo está dizendo em todas essas recomendações é vida honesta, sensatez, moderação, vida séria. Vocês são pessoas diferentes. Vocês não são como o mundo lá fora. A vida de vocês não pode ser uma vida de qualquer maneira, mas é uma vida que tem uma qualidade espiritual diferente. É uma vida que não somente por causa da sã doutrina tem uma qualidade moral e espiritual diferente, mas não é somente diferente, é melhor, é superior. Porque vocês têm uma vida espiritual na qual vocês têm certeza da vida eterna. E vocês têm um testemunho de Jesus para dar perante o mundo. É uma vida que não somente levanta o moral do crente, mas leva a ele a viver com um tipo de moralidade diferente. Seja no comportamento na família, na igreja, no trabalho, ele é uma pessoa distinta do mundo. Isso nos conduz, meus irmãos, a um segundo ponto aqui que o apóstolo Paulo quer destacar. É que esse modo de vida do crente, ele deve ter, ou ele tem uma dupla finalidade. Primeiro, que a palavra de Deus não pode ser difamada através da vida dos crentes. Na última parte do versículo 5, ele está concluindo o seu ensino a respeito das mulheres. E lembremos que as mulheres mais jovens, a respeito de quem ele fala aqui, são mulheres que aprenderam com as mulheres mais idosas, isto é,
dentro do contexto de cada pessoa, os princípios são o mesmo, e ele conclui assim no versículo de número 5, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. E no versículo 8, a última parte do versículo 8, ao falar dos jovens, para que o adversário não tenha indignidade alguma a dizer a nosso respeito. O que Paulo está dizendo é, ninguém do mundo lá fora deve olhar para a vida de um crente e dizer, por exemplo, a respeito de um jovem crente, ele é um boca suja. Não pode ser uma pessoa que os que não conhecem a Cristo ouçam falando palavrões, mas que devem ter uma linguagem sadia, sensata, reverente. Alguém que não seja, ninguém pode olhar para um crente e dizer, aquele lá é um malcriado, aquele lá é um respondão, aquele lá não respeita as pessoas, não respeita os mais velhos, é uma pessoa desbocada, é uma pessoa preguiçosa ou arruaceiro. Não, as pessoas estão observando a vida dos crentes, e as pessoas precisam observar a vida dos crentes e não ter indignidade a dizer a respeito deles. Mas tem uma segunda coisa, além de dizer que nenhuma pessoa crente deve dar motivo para que o mundo difame a palavra de Deus, Paulo diz que através da vida do crente, a doutrina deve ser ornada. Veja o versículo 10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Essa palavra ornar, ela significa embelezar, harmonizar, ornamentar. Hoje em dia tem essa expressão, harmonização facial. O que é isso? Harmonização facial. É deixar bonito, É deixar tudo simétrico, é deixar tudo em harmonia. É a mesma palavra que Paulo usa aqui. As pessoas precisam olhar para a vida do crente e verem como a doutrina de Deus é uma coisa bonita. Nossa maneira de viver, meus irmãos, muitas vezes, ela não é a maneira que o mundo quer viver, não é? Os homens, as mulheres, todos os seres humanos, de modo geral, preferem uma vida aquilo que eles chamam de liberdade. Cada um pode viver fazendo os seus desejos, guiado pelo... Tem até um conselho que se dá muito, Faz o que o teu coração está pedindo. E muitas vezes o coração está pedindo cada coisa, Marineide? Às vezes se desvia tanto da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então o mundo, ele não quer, via de regra, uma vida de santidade. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós precisamos ter consciência de que quando o mundo vê uma vida de santidade, pensa assim, mas que coisa linda, eu gostaria que eu fosse assim. Estou pensando num irmão que eu conheço, que uma vez ele estava numa loja, ele foi com a filha numa loja comprar um vestido para ela. E estão lá, ela está escolhendo, e os dois conversam aqui, conversam ali e tal. Escolhem uma determinada roupa, e depois que eles pagam, a vendedora diz assim para ele, mas como é bonito o teu relacionamento com a sua filha. E ele, mas por quê? E a vendedora respondeu, é que assim, talvez você não saiba, mas a gente aqui que vende roupas, nós vemos cada coisa acontecer entre pais e filhos, às vezes por causa de uma roupa, aquela guerra, mas é tão bonita a harmonia entre vocês. Aquele homem não entrou na loja com essa intenção, de mostrar como era bonita a vida entre pai e filho, mas o mundo observa, o mundo vê a maneira como o marido trata a esposa, o mundo vê a maneira como os filhos se relacionam com os pais. E é por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês precisam ser um adorno da palavra de Deus. As pessoas precisam ver como a doutrina de Deus é uma coisa bonita. Mas, quando eu digo isso, meus irmãos, eu acho que algumas coisas podem começar a subir ao nosso coração. Pastor, o senhor está querendo dizer que nós devemos ser pessoas perfeitas? E então a gente está com um problema.
Porque eu não sou perfeito, pastor. Eu tenho defeitos. Ou então, pastor, o senhor está querendo dizer assim, que nós devemos manter uma aparência perante o mundo, né? Assim, o mundo não pode ver os nossos defeitos. Em outras palavras, pastor, o senhor quer que nós sejamos uns hipócritas, né? No mundo lá fora? Ou, para usar uma expressão mais bíblica, né? Será que nós devemos viver como fariseus diante do mundo? E você sabe, quando a gente vive como um fariseu, a gente costuma esconder os nossos defeitos e ressaltar os defeitos dos outros, não é? Pastor, o senhor está querendo dizer então que nós devemos nos considerar melhores do que os outros? Então nós vamos para o terceiro ensino do apóstolo Paulo. Não é isso que eu estou dizendo. Que devemos ser fariseus, que devemos nos achar melhores. Ao contrário, Paulo, ele diz, por que nós podemos viver uma vida que brilhe ao nosso redor? A partir do versículo de número 11, o apóstolo Paulo, ele diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para que, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Veja, meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, Deus abomina a hipocrisia. Deus abomina o farisaísmo. Então Deus não quer um monte de gente que se diz crente e que vive, que tem aquela atitude horrível de dizer para os outros, olha, não chegue perto de mim porque eu sou mais santo do que você. Não é aquela pessoa que olha para os demais e diz assim, olha, eu sou uma pessoa espiritualmente superior. Ao contrário, nós precisamos viver em amor. Não é sem motivo que, no versículo 2, Paulo diz que os homens mais velhos devem ser sadios no amor. Assim como no versículo de número 5, as mulheres mais jovens devem amar seus maridos, né? Cada uma ao seu marido. Então, o amor é o grande mandamento da palavra de Deus. Se nós tivermos uma atitude de superioridade em relação aos outros, então o que acontece com o amor? Ele não existe. E aí, então, o crente, ele nada mais é do que um grande fariseu, hipócrita. Mas Paulo usa aqui uma palavra muito importante, a palavra graça. A graça de Deus se manifestou primeiramente salvadora. Se a graça salvadora de Deus está agindo na nossa vida, então não é somente perdão para os nossos pecados, mas nós também temos a libertação para viver um modo de vida diferente. A segunda coisa que ele diz aqui é que a graça de Deus nos educa. O que é educar, meus irmãos? Não é, por exemplo, apenas fazer como eu estou fazendo com vocês aqui. Eu estou expondo intelectualmente a palavra de Deus. Educar é mais do que isso. Educar significa ensinar dia após dia, com paciência, com perseverança. Igual você faz com o seu filho. Através do que você fala, mas também através do que você exemplifica. Através do seu comportamento. Então, a palavra de Deus nos diz que a graça de Deus, a cada dia está nos educando, está trabalhando na nossa vida. Então, eu não sou perfeito, mas eu tenho que entender que a graça de Deus, se ela está agindo em mim, ela tem que fazer de mim uma pessoa que vai crescendo na vontade de Deus, que vai se desenvolvendo na vontade de Deus. Eu não posso simplesmente dizer assim, olha, eu sou pecador, eu nasci pecador, e eu vou morrer pecador. Sim, nós todos somos pecadores, mas redimidos. Somos libertados do império das trevas. E então nós precisamos nos desenvolver espiritualmente. Então, educados, para que a graça de Deus nos educa? Primeiro, ela nos ensina, versículo de número 12, a renegar a impiedade e as paixões mundanas. O crente não é uma pessoa que vive controlado pelas paixões do mundo, pelos desejos da carne, pelo amor das coisas materiais. Não é uma pessoa que vive
controlada pela soberba da vida, pelo orgulho. Não, é uma pessoa que foi libertada dessas coisas, que renega estas coisas. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, e de novo a palavra sensato. Olha como várias vezes Paulo aponta para uma vida governada pela sabedoria, pela justiça, pela moderação, justa e piedosamente. Outra coisa que ele diz: enquanto estamos neste mundo, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E aí ele explica, por que nós podemos esperar Jesus voltar? Porque Jesus a si mesmo se deu por nós. E se deu para quê? A fim de remir-nos de toda a iniquidade. A palavra redenção, ou remissão, vocês sabem o que significa libertação de um escravo. Jesus deu seu sangue na cruz para nos libertar de uma vida de pecado e nos purificar. E purificar para si mesmo, Paulo acrescenta, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então você vê, salvação, o propósito da nossa salvação é esse, é que sejamos o povo de Deus no mundo, fazendo a vontade de Deus no mundo, vivendo no mundo de Deus a salvação que Deus nos dá, fazendo as obras que Deus preparou para nós e aguardando a vinda de Deus. E para isso nós estamos sendo educados. Deus quer que nós aprendamos a viver de acordo com a sua vontade. E educar, eu volto a dizer, não somente ensinar, mas é ensinar, 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 quantas vezes for necessário, é dar o exemplo, quando necessário, colocar em situações práticas. Tem uma situação que eu acho muito interessante na Bíblia. Jesus fala mais ou menos assim para os discípulos: tenham fé em Deus. E logo em seguida colocam eles dentro do barquinho e vão para atravessar o mar da Galileia. Ele acabou de falar para ter fé. E logo em seguida o que ele faz? Ele dá uma lição ali para eles aprenderem a ter fé. Deus não somente diz na sua palavra o que nós devemos ser, mas Ele nos coloca em situações nas quais nós vamos aprender a ser aquilo que Ele ordena. Então pense no mandamento de Deus para você. Pense no mandamento para uma pessoa madura. Deus vai te levar a situações nas quais você precisa aprender a amadurecer. Se formos indolentes, se for necessário, por causa da nossa preguiça espiritual, o Senhor irá nos disciplinar, mas Ele irá educar. A graça de Deus nos educa, ela nos ajuda a crescer. E aí então Paulo termina o texto dizendo a mesma coisa que ele falou no começo. Versículo 1 ele diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aí ele explica o que convém e termina dizendo assim: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Os irmãos percebem e sabem que para glorificar a Deus, nós não somos chamados a uma vida de exibição de poderes miraculosos. Nós não somos chamados a viver uma vida, eu vou usar a palavra sobrenatural. É sobrenatural, mas não é sobrenatural. No sentido que o que o mundo precisa ver não é como se nós fôssemos grandes operadores de milagres. Não. O que o mundo precisa ver é uma vida bonita, segundo a palavra de Deus. Uma vida ordeira, não governada pelos pecados, mas governada pela palavra de Deus. Vocês são homens e mulheres de Deus, alguns mais idosos, outros mais jovens. Deus tem dito na sua palavra que num mundo de escuridão, vocês são como joias, joias que brilham,
para a glória dele. E como que é a vida do crente? Não é pulando carnaval. Deus não quer nenhum de vocês dando mau testemunho em barzinho durante a madrugada. Deus não quer nenhum de vocês dando mau exemplo nas mídias sociais. Deus não quer nenhum de vocês dando mau testemunho diante da vizinhança. O mundo está de olho nos crentes. E o mundo precisa ver como é bonita a vida daquele que tem Jesus. E não é porque você é melhor. Como disse o irmão André agora há pouco na oração. Não é. É por causa da graça de Deus. Agora, se a graça de Deus não tem poder para transformar alguém, então que graça é essa? Qual o sentido de Jesus Cristo ter morrido na cruz? Ele morreu para que a nossa vida seja uma vida de boas obras. Homens e mulheres de Deus, não sejam mundanos em sua maneira de viver. Homens e mulheres de Deus, não sejam mundanos em sua maneira de falar, em sua maneira de se comportar no trabalho, nos relacionamentos familiares. Não se deixem levar pelas paixões, nem pelas ciladas do mundo e do diabo. Não sejam caluniadores, não sejam respondões, não sejam insubordinados às autoridades. Não furtem no trabalho, não trabalhem de má vontade. Não sejam vistos, nem fora de casa e nem dentro de casa, vivendo de modo mundano e dando mau testemunho. Não envergonhem o bom nome do Evangelho de Jesus Cristo. Ao contrário, sejam pessoas sensatas, honestas, trabalhadoras, amorosas, puras, santas, benignas, praticantes de boas obras. E, enquanto vivem assim, esperem confiante e pacientemente a volta do Senhor, porque Ele voltará e será logo, com a graça de Deus. Amém.